Então, gente, boa noite. Tá todo mundo já entrando aqui. Então, a gente já pode começar aqui com o nosso tema de hoje. Qual o momento certo para abrir o seu espaço? O tão estúdio de maquiagem que todos os maquiadores têm sonho de abrir, tanto maquiadoras quanto maquiadores, né? Eu particularmente vou contar um pouquinho aqui de como foi a minha experiência, do que eu acho legal compartilhar, o que eu não acho legal para você fazer na hora de abrir. Tenho muita coisa legal aqui para dividir com vocês. Então, primeiro de tudo, eu queria já logo dizendo que eu só abri meu estúdio depois de 4 anos atendendo cliente, sabendo o que eu precisava melhorar, o que eu não precisava melhorar. Claro que era o meu sonho abrir o estúdio. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sempre quis abrir o meu estúdio de maquiagem. E assim, gente, é um sonho realmente, mas existem muitas coisas no caminho, muitos obstáculos que é importante vocês saberem, né? Principalmente quem tá iniciando como maquiadora e tem esse sonho, com certeza. Então, já vou começar aqui dividindo com vocês. Tem umas perguntinhas para responder também, mas eu vou responder mais no final, tá, gente? Então, eu quero falar umas coisinhas antes para vocês. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não abram o seu estúdio logo de primeira, tá, gente? Vocês iniciaram, fizeram um curso de maquiagem profissional e já vai abrir o estúdio. Não faça isso. Mesmo que você já tenha o dinheiro para investir, para abrir, não faça, porque você precisa ter a experiência de atendimento a domicílio, principalmente para gerar a network que você precisa, para gerar o seu leque de clientes, para saber como você vai sair daquela situação ali com a cliente na hora. É muito importante você passar pelos pontos certinho, por todas as fases, sabe? Porque quando a gente atropela as coisas, não anda. Então, o que eu aprendi foi: aproveite cada passo que você tem, seja ele início, intermediário e até avançado. Se você é uma maquiadora que já tem muita experiência e ainda não teve segurança de abrir seu estúdio, não se preocupe também, porque você precisa analisar se esse é o momento certo para você abrir. Então, o que é que você vai precisar para fazer isso? Anos de experiência, tá? Não adianta você, quanto mais curso você fizer, não é esse tipo de experiência, tá? É anos de experiência no atendimento a domicílio, que é o que vai ser crucial para o seu desenvolvimento na maquiagem. Não adianta você chegar e fazer, eu tenho dinheiro para fazer 3, 4 cursos. Você não vai bater a experiência de uma maquiadora que já tem 3, 4 anos na sua frente. Não é assim, tá? Até porque cada curso você leva em média de 3 a 6 meses para poder absorver o que você aprendeu e colocar em prática. Ninguém começa, fiz o curso, já sei, já vou iniciar. Não é assim. Você pode fazer 3 cursos no mesmo ano, mas de cada curso você vai levar de 3 a 6 meses para poder absorver e começar a praticar. Então, a primeira coisa antes de abrir o estúdio, atenda a domicílio. Se puder atender 2 anos a 3 anos, é suficiente. Eu demorei 4 anos porque eu realmente não tinha segurança de abrir o estúdio. E realmente não era a hora certa. A hora certa para abrir o meu espaço foi quando realmente aconteceu, que eu vou dizer aqui para vocês como foi, tá? Eu já tinha essa necessidade de abrir o espaço e eu não tinha segurança para alugar um local, até porque a gente sabe que ter aquele compromisso com o aluguel é uma coisa que a gente precisa realmente pagar ali, ter aquele dinheiro certinho todo mês, e a gente como maquiadora, a gente não consegue saber o quanto a gente vai ganhar naquele mês, o quanto a gente tem naquele mês. Então, como é que a gente vai saber se a gente vai ter aquele dinheiro para pagar, né? Então, a gente precisa passar esses anos atendendo a domicílio para justamente criar esse leque e você ter uma base, uma ideia de quanto você vai gerar ali mensalmente,
tá? Então não pule esse passo do atendimento a domicílio, e também é muito importante para as clientes começarem a lhe conhecerem, para fazer indicações sua, e aí você vai criando o seu portfólio também, né? O nosso portfólio ele fica no Instagram, mas tem muitas maquiadoras que fazem o portfólio por PowerPoint, por PDF, e é normal também, tudo certo. Tem maquiadora também que manda por e-mail, pelo WhatsApp, então é muito importante isso, tá? Quando eu fui abrir o meu espaço, eu pensei da seguinte maneira: tá muito longe ainda para eu abrir o meu espaço. Isso foi quando eu pensei em 2019, no início de 2019. E eu tava pensando assim, nossa, eu queria tanto abrir o meu espaço, mas ainda não é a hora. E por que na minha cabeça eu tinha que não era a hora? Porque eu não tinha ideia de quanto eu gerava mensalmente. Eu tinha uma noção, mas eu não tinha segurança de saber que naquele mês eu ia fazer aquele mesmo valor. E aí aconteceu um episódio que foi no carnaval de 2019. Eu dei um boom e eu comecei a fazer os agendamentos na minha agenda, né? E quando foi uma semana antes do carnaval, aí começou a mandar as mensagens, as clientes mandarem mensagens. Cíntia, e aí, tá tudo certo pra tal horário? Tudo. Aí outra cliente, Cíntia, e aí, tá tudo certo pra esse horário? Eu tudo. E aí foi quando eu percebi que eu comecei a agendar as clientes com 1 hora de diferença. O que é super normal, né? Mas se a gente tem um espaço físico pra atender. E nesse dia eu tinha para atender 10 clientes, gente. Agora vocês imaginam, eu tendo 10 clientes para atender aqui em Recife, com 1 hora de diferença cada. Porque eu comecei a agendar 8h30, 9h30, 10h30. E isso na minha cabeça, né? Não, tava tudo certo. Os agendamentos não estavam no mesmo horário, tava tudo certo. E aí, exatamente uma semana antes, eu percebi isso. E eu falei, meu Deus, que loucura que eu fiz, né? Eu agendei todo mundo para 1 hora de diferença, sendo que, gente, o trânsito de Recife, como é que eu ia chegar na casa daquela cliente? Primeiro, né, vamos lá, eu ia chegar na casa daquela cliente, aí eu ia desarrumar a minha mala, esperar que aquela cliente sentasse na minha cadeira para eu poder maquiar ela. Isso se ela já estivesse pronta para eu maquiar, né? Porque se ela não tivesse pronta, eu ainda tenho que esperar o momento dela estar pronta. É raro as clientes que ficam prontas logo pra gente começar a maquiar. E aí eu pensei, bom, a primeira cliente provavelmente vai dar certo, né? Porque se ela marcou um horário mais cedo, ela vai estar naquele horário ali pronta. Mas e a segunda, e a terceira, e a quarta? Aí eu ia ter que guardar toda a maquiagem de novo, pegar um Uber pra me locomover pra casa da outra cliente. Os endereços não eram perto, gente, não eram perto. Então, eu ia praticamente atravessar de um local pro outro em 1 hora. Que loucura foi essa, né? Então, eu fiquei desesperada pra saber como é que eu ia fazer o atendimento de todo mundo, porque eu não poderia desmarcar com o pessoal que já estava muito em cima, né? E eu também não desmarco de jeito nenhum. Se você marcou comigo, você sabe que eu não vou desmarcar, nem vou cancelar por nada. Eu posso ir doente, mas eu vou. E eu dei um jeito lá, comecei a encaixar as pessoas e comecei a enviar no WhatsApp, ó, se tal horário foi o horário do seu agendamento. Se você não tiver pronta nesse horário, vai perder esses minutos na maquiagem. Então eu comecei a fazer o seguinte: se a cliente ela não tivesse pronta no horário que ela mesma marcou, ela ia perder aqueles minutos. Exemplo, leva 1 hora para maquiar aquela cliente. Se ela demorasse 10 minutos para eu começar a maquiagem dela, então ela já ia perder 10 minutos do meu trabalho ali fazendo a maquiagem. E quando eu fiz isso, já foi um santo remédio, porque quando eu cheguei no dia, tava todo mundo prontinho, me esperando. Só a última cliente que atrasou um pouco nesse dia, mas foi super tranquilo, porque já era a última cliente. Mas eu fiquei bastante preocupada nesse dia. E foi depois desse dia que eu realmente vi a necessidade de abrir o meu espaço. E eu conversei com meu esposo e ele disse: não, se você tá achando que é o momento, então vá, meta a cara e faça. E eu fui, né? Fui atrás do local para abrir o meu primeiro espaço, que foi em março de 2019. Então, assim, gente, quando foi em fevereiro, antes do carnaval, antes de fevereiro, eu achava que estava muito longe de abrir meu espaço. E quando foi em março, simplesmente eu já estava procurando local para abrir.
Foi muito louco, assim, mas realmente a gente enxerga depois que é no tempo certinho, é no tempo de Deus as coisas, é tudo no tempo de Deus. É quando você realmente precisa iniciar e entrar numa nova etapa, sabe? Então não passe, não queira pular essa etapa do atendimento a domicílio, dos perrengues que você passa, de jeito nenhum. Então, voltando aqui o que eu tava falando, eu fui procurar o espaço para alugar. E o que é que eu queria no espaço? Eu queria que o espaço fosse grande o suficiente para eu colocar uma penteadeira, uma cadeira, porque até então eu não tinha isso, né? Eu tive que mandar fazer uma penteadeira e uma cadeira. E para mim era suficiente que o espaço coubesse isso e que tivesse ar-condicionado, para que as minhas clientes tivessem o conforto e a maquiagem, que eu conseguisse construir a maquiagem tranquila, que a cliente não ia estar suando, ia estar tudo certo. E aí, e também outra coisa que eu queria era que fosse num local bem movimentado, de fácil acesso e que também fosse perto da minha casa, né? Pra eu não ter que acabar gastando sempre um deslocamento para chegar. Então eu consegui achar um local que era assim, 1 minuto andando da minha casa e foi perfeito. Logo quando eu cheguei lá para alugar, eu sou uma pessoa assim, muito empolgada. Então, assim, eu tava tão feliz que eu não consegui ver os defeitos que aquele local tinha, sabe? E eu disse, não, é esse. E eu lembro que meu marido disse assim, Cíntia, tu tem certeza? Olha isso, olha aquilo. Eu não queria escutar nada. Eu quero esse. É esse, amor, vai ser esse. E aí a gente foi pra parte do contrato e eu assinei o contrato e aí foi tudo certo, fechamos. Logo que a gente fechou o contrato, eu percebi, depois de uma semana mais ou menos, que tinha um monte de coisa que eu não tinha prestado atenção, gente, e que é muito importante para quem tá querendo abrir o seu espaço, se tocar. E a primeira coisa era que esse local, vejam isso, vejam como a empolgação realmente... Oi, boa noite. Verdade, há 4 anos já, né? Obrigada também, obrigada. Plínio, obrigada. E então, quando eu percebi, o que é que eu percebi, né? Eu disse, gente, eu não percebi a coisa mais importante. Gente, eu tinha alocado um local que era atendimento em horário comercial. E vocês sabem que maquiadora não atende em horário comercial. A gente praticamente atende 24 horas, né? A gente fica com a disponibilidade e com a agenda aberta. E eles abriam de 8 da manhã até 6 da noite, de segunda a sexta. Gente, eu surtei. Vocês não fazem ideia, eu surtei. E aí já não tinha mais o que fazer, porque eu já tinha assinado o contrato, já tinha pago lá o valor que tinha que pagar pra entrar. E aí já foi aquela, né? As pessoas em cima de mim, tá vendo? Eu avisei, deveria ter prestado mais atenção. E realmente, gente, isso vocês precisam saber se realmente o local, ele vai estar disponível para vocês fazerem o atendimento em horário de 24 horas. Porque a gente atende cliente de madrugada, a gente atende cliente em feriado, a gente atende cliente em Natal, Ano Novo, a gente atende cliente de todas as horas, de todos os dias. Pra gente não tem feriado. E eu tava pagando um local que era caro, né? E não tava me sendo útil. O que é que eu tava utilizando ele? Pra dar curso de 8 da manhã até 6 da noite. E não podia passar disso se eu tivesse uma cliente depois das 6 da noite durante a semana. Eu tinha que ir a domicílio. Então, veja, eu fui na empolgação abrir o meu espaço justamente para não precisar mais ir a domicílio, que também é uma coisa ruim você ficar indo sempre a domicílio, não pelo fato de você fazer o network, né, que é muito importante, mas é ruim porque a gente fica com dor nas costas de carregar mala, a gente fica de Uber pra lá e pra cá, correndo o risco de ser assaltado, os nossos produtos, de perder algum produto. Então, eu achando que eu ia sair disso, na verdade não fiz nada. Eu abri um espaço, eu quis pagar para não conseguir me atender para o que eu precisava.
E aí eu passei, gente, um ano assim, um ano 2019 inteiro. E eu já tava, assim, ficando louca com aquilo, né? Porque eu não tava conseguindo atender nos horários que eu precisava. Dia de sábado eles abriam de 8 da manhã até meio-dia, ou seja, no horário que a gente ia começar, o horário de pico, não podia atender lá. Eu tinha que tirar minhas coisas de lá, veja que transtorno, tinha que tirar minhas coisas de lá e ir pra casa da cliente. Aí depois nem podia voltar para deixar minhas coisas, tinha que levar minhas coisas para casa. E depois, na segunda-feira, retornar para arrumar minhas coisas para conseguir atender uma outra cliente na segunda ou na terça pela manhã. E assim vai. Então, é muito importante vocês saberem se o local ele é 24 horas ou se vai atender a necessidade que você está procurando. No meu caso, era que fosse 24 horas, porque a minha necessidade pedia isso, né? Outra coisa muito importante também é saber se o local ele tem garagem, porque as clientes elas vão chegar e querem entrar dentro do local para poder estacionar, porque como é que elas vão sair de cabelo pronto, de maquiagem pronta e o carro já não tá lá para esperar elas? Se elas saírem do local para esperar um Uber ou para ir para um local longe que deixou o carro, pode correr o risco de chover. E aí molhar o cabelo da cliente, a roupa, a maquiagem. Pode correr o risco também dela, do sol tá muito grande. Então, assim, gente, as coisas mais importantes foi inexperiência da minha parte, claro, e empolgação. E eu não me atinei a isso. Então, era no local bom, movimentado, né? Porque era na Conde da Boa Vista. E tinha os seus prós e contras, né? Então, é isso para vocês analisarem, gente. Vejam realmente se o local ele se adequa ao que você precisa. Então, além de não ser 24 horas, não ter garagem. Na verdade, tinha garagem, mas era uma garagem rotativa. Então, minha cliente tinha que sorte de quando chegasse lá, tivesse uma vaga para ela. E eu ficava louca, assim, falando com os porteiros, segura aí aquela vaga, porque minha cliente tá vindo e tal, pra eu poder conseguir, né? Que aquela cliente tivesse a vaga dela ali. E gente, foi assim, foi ruim. Então, vejam isso aí, garagem, os horários, também veja a questão de banheiro, gente. Nessa primeira galeria, incomodava muito as minhas clientes não ter um banheiro dentro da sala. Por quê? Não era por luxo, tá, gente? Não era por luxo. Mas sim porque, como era um banheiro que era utilizado por todos do prédio, muitas vezes faltava papel higiênico, muitas vezes estava sujo, então acabava ficando ruim para mim, né, para minha imagem. Então vocês precisam também dar uma analisada nisso, e se o local tiver todas as condições boas para você, só não tiver um banheiro, claro que você não vai deixar de alugar por causa disso, né? Eu tô contando aqui para vocês o que foi ruim para mim quando eu abri o meu primeiro espaço, né? E eu já estava muito insatisfeita com isso que estava acontecendo. E o que mais assim me deixou chateada com o local foi um episódio que aconteceu. Eu não sei se algum de vocês que estão assistindo aqui agora lembra, mas eu compartilhei aqui com vocês que foi o roubo do meu ar-condicionado, né? Como a galeria era no térreo, assim, praticamente a minha sala era no térreo. E eu acho que, né, se a gente vai alugar um local, o estabelecimento ele precisa dar segurança pra gente, né? Então eu tava super despreocupada. Quando eu fiz a instalação, eu coloquei lá o meu ar-condicionado. E o erro foi eu não ter colocado grade no meu condensador. E como era no térreo, né, ficou fácil acesso. Mas assim, eu não me preocupei porque estava dentro da área da galeria, né? E eles prometiam que tinha segurança, que tinha tudo, porque até condomínio tinha pra gente pagar. E na verdade aconteceu isso comigo. E eu não sabia que tinha acontecido. Quando eu cheguei, eu já cheguei com uma cliente minha que estava gestante no dia. E quando eu entrei, que fui ligar o ar-condicionado, ela estava morrendo de calor. Quando eu fui ligar o ar-condicionado não ligava. Eu falei, pronto, agora inventou do ar-condicionado não pegar mais. E eu não tinha ideia que isso tinha acontecido, eu não tinha ideia, gente.
E quando eu peguei, eu disse, eu não sei o que tá acontecendo. Aí fui falar com a gestão do local. E aí o gerente, ele veio até minha sala, assim, tava com a cara de assustado. E aí ele olhou pela minha janela, né? Porque ficava o ar-condicionado aqui e a minha janela aqui. Aí quando ele olhou, ele viu a parte de fora, né? Gente, chega a dar uma dor no meu coração. Porque tava tudo arrancado. E arrancado daquela forma, assim, que não teve nenhum cuidado. Tipo, não tava nem aí. O ar-condicionado, assim, a parte dele de trás ficou completamente destruída. E assim, pra mim foi um choque, né? Porque eu já não tava me sentindo bem naquele local, porque eu não tinha me ligado em coisas que eram importantes pra mim. As pessoas daquele local também, a parte da gerência, não se importavam com as pessoas. E aconteceu isso. Então assim, gente, eu fiquei doente mesmo. Chorei, porque a gente sabe o quanto é difícil da gente conquistar nossas coisas, né? E um ar-condicionado não é algo barato. E eles, pra resumir essa história, eles não me devolveram nada, nem descontaram do aluguel, nada. E eu já tava assim, preciso sair, vou romper contrato, tudo. Já tava decidida. E aí quando foi no dia 7 de setembro, foi o estopim, assim, pra mim, dia 7 de setembro de 2018, foi o feriado, né? E eu tava com... Eu comecei a agendar as clientes e tinha esquecido, não tinha visto que 7 de setembro caía no feriado, assim, no dia de semana que fosse feriado. Não me atinei, assim, sabia que era feriado, mas não me toquei que a galeria não ia estar aberta. E era um dia de semana. Eu achei, não, vai estar aberto, vou conseguir atender todo mundo aqui. E eu tava nesse dia, gente, com 14 clientes. E eu marquei todas elas lá pro espaço. E eu só percebi isso 2 dias depois. Quando alguém me falou, não, é feriado. Aí eu falei, não, eu sei que é feriado. Só que quando eu fui me lembrar, né? Aí eu corri, gente, pra poder falar com uma amiga minha, que é maquiadora também, é Paty. Eu nem sei se ela tá aqui, mas eu falei com ela. Paty, eu posso atender aí uma parte das minhas clientes no teu estúdio, porque logo nesse primeiro horário eu vou atender 8 pessoas, nos horários bem juntinhos, assim. Diz aí se eu posso, não sei se tu vai atender, quantas pessoas tu vai atender, tem espaço pra mim ou não tem. E aí acabou que ela disse, não, pode vir. E aí eu levei minhas clientes pra lá, gente. E assim, isso pra mim, depois de tudo que tinha acontecido, foi o auge pra eu poder me livrar desse local, sabe? Então, eu passando essas experiências pra vocês, já ajuda na hora que vocês forem procurar um local pra alugar, sabe? E você precisa muito se assim, prestar atenção nesses mínimos detalhes, porque eles que vão fazer a diferença e também vão economizar você de se estressar. Então, quando aconteceu isso e o roubo do meu ar-condicionado, foi que eu vi que realmente era hora de eu procurar outro espaço. Então, o que foi um sonho pra mim acabou sendo bem conturbado de todos os problemas que eu tive, porque eu tava com tanta empolgação pra fazer aquilo ali que eu não me toquei nas coisas que realmente eram necessárias, né? Então, a minha opinião, é bom abrir um espaço? É muito bom, gente, para nossa evolução pessoal e profissional, ter nosso espaço para atender nossas clientes com conforto e ter o conforto também, porque para quem atende a domicílio, sabe o quanto a gente sofre, o quanto a coluna da gente sofre, o quanto tempo a gente perde, a gente chega no final do dia destruída em casa, não tem ânimo mais para nada depois que já maquiou tanta gente de forma errada, a ergonomia da gente fica lá embaixo. Então, assim, é muito bom abrir o espaço, mas tem esses contras também que você precisa analisar. Primeiro, o lado financeiro, porque não é só o aluguel, você vai precisar conta de luz, internet, porque você vai precisar dar uma internet para seus clientes, né? Porque elas vão chegar ali e tá esperando, ou você coloca uma televisão, ou você coloca internet para elas. Então vai ter o gasto do aluguel, da internet, da conta de luz, água, café, o que você quiser oferecer, até os bombons que você oferece, é um gasto que você precisa colocar no seu orçamento. E o principal, a reposição de produtos.
tá? Porque quando você abre um estúdio, automaticamente o fluxo vai aumentar. E por que eu digo isso, que o fluxo vai aumentar? Porque eu tô dizendo que para vocês abrirem o seu espaço, já tem que estar pelo menos 2 a 3 anos a domicílio para ter um leque já construído, tá, pessoal? Não é, você não vai chegar, vai fazer um curso e já vai logo abrir que você não vai ter cliente, né? Você precisa fazer a sua network. E o contra de abrir o seu espaço, além das contas, é que você vai deixar de atender alguns clientes, porque aquelas clientes que já estão acostumadas com atendimento a domicílio, elas vão querer continuar a domicílio. Então você vai escolher, ou você vai querer atender no espaço e atender a domicílio, ou você vai querer ficar só no espaço. Então você vai ganhar clientes por isso a mais, porque vão ter clientes que vão valorizar que você tá com o seu espaço, e vai ter cliente que vai pensar assim, nossa, Cíntia agora não vai vir mais a domicílio, então eu vou ter que procurar outra maquiadora, né? Porque não adianta a cliente ela gostar muito do seu serviço, mas ela gosta da comodidade da casa dela. Se ela for desse tipo que gostar da comodidade da casa dela, ela vai preferir ser atendida em casa. E aí você vai escolher, tá? Então, pra mim foi isso. Gente, essas foram minhas experiências do meu primeiro espaço. E o segundo espaço que eu abri já foi um espaço que eu quis analisar milimetricamente tudo, né? Foi um espaço que eu escolhi. A primeira coisa pra mim foi se ele era 24 horas, porque pra mim era o mais importante que fosse 24 horas, que eu já não aguentava mais ter que fazer 2 viagens sempre. E que é esse espaço que eu tô atualmente, que é maravilhoso pra mim, é 24 horas, o espaço da sala é ótima, tenho realmente segurança, minhas clientes têm garagem, tá? Eu sei que eu posso chegar lá a qualquer hora, que o porteiro vai estar lá pra me receber, tudo certinho. Então, essas foram minhas dicas pra vocês hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Tem umas perguntas aqui para responder. A primeira pergunta que Camila fez. Não tenho muitas clientes, mas se eu quiser abrir um espaço para atender modelos e gravar vídeos, vale a pena? Então, gente, eu particularmente não acho que vale a pena você abrir um espaço só para atender modelos, né? Porque você vai pagar um aluguel só para atender modelos. Eu não acho que compense. Eu já diria para vocês fazerem o quê? Procurar um espaço na casa de vocês, fazer uma decoração legal, aquele espaço que só você fosse ter acesso. Pode ser um cantinho no seu quarto, pode ser um canto na sala da sua casa, na varanda. E você decorar ali e atender seus modelos ali, fazer sua produção de conteúdo ali. Eu acho que é muito mais válido. Não acho necessário abrir um espaço. Agora, se você quiser e tiver dinheiro para fazer esse investimento, tudo bem, mas eu não acho necessário. Como devo proceder em relação aos valores do meu atendimento? Em meu espaço, um valor a domicílio, em meu espaço um e o valor a domicílio outro. Sim, gente, sim. Quando a gente monta um estúdio, a gente entende... Ju, amei essa sua pergunta. Quando a gente abre um espaço, a gente tá colocando todos os nossos esforços e investimentos para aquele local. Então, a gente vai investir numa boa cadeira, a gente vai investir num conforto do ar-condicionado, de materiais bons, de iluminação. Então, ali já vai estar tudo certinho para o nosso atendimento, para o conforto nosso e da cliente. Então, no espaço, vai ser aquele valor ali que a maquiadora vai colocar. Quanto ela saiba que vai ser aquele valor, porque fez tantos cursos. Depois eu vou ensinar para vocês como calcular o valor do atendimento de vocês. Mas ela vai colocar o valor dela, e se ela quiser atender a domicílio e alguma cliente chegar para ela e disser, eu quero atendimento a domicílio, tal dia, tal hora, você pode. O atendimento ele precisa sim ser mais caro, porque você vai estar se deslocando do seu local de conforto. Não é a mesma coisa? É porque você fez o espaço para a cliente ir até você, para você ficar na sua zona de conforto, e que ela também vai ter conforto. Mas se for para você
ter feito esse espaço e ir até a casa da cliente, você precisa cobrar mais caro, porque você vai ter que tirar todo o seu material de onde você já colocou, vai precisar levar o seu material para casa dela, fazer todos os atendimentos na cadeira que ela vai estar disponível para você. Então você vai ter o trabalho de ter a dor nas suas costas de novo, vai estar se expondo ao perigo com sua iluminação, com seus produtos, vai também ter o risco de quebrar algum produto seu nesse transporte, de você perder algum produto. Então sim, você precisa cobrar mais caro sim no atendimento a domicílio quando você já tiver o seu espaço, tá? Então foram essas as perguntas de hoje e as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí pra fazer, mas eu acho que eu li todas. Deixa eu ver. Obrigada. Deixa eu ver aqui se tem mais. Pronto, gente, foram essas perguntas. Tá? Já falei pra vocês meus conselhos, minhas experiências, os prós e os contras. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima live, que vai ser na terça-feira. Como vocês sabem, eu vou estar aqui toda terça e quinta com vocês, inicialmente, tá? Na Hora do Blush, que é o nome desse programa. Vou estar trazendo vários temas legais pra vocês e também vai ter entrevistas que eu vou fazer aqui com outras amigas maquiadoras, com clientes, com alunas. Vai ser bem legal. Também queria dizer pra vocês que o meu canal no YouTube, gente, pra quem ainda não segue, vão lá, tem vários vídeos já, tanto pra maquiagem, como pra maquiadores, dicas de produtos, tem várias coisas bem legais. O canal é Cheia de Si, lá no YouTube. Também tô postando os vídeos no YouTube, no Facebook também, na página Cheia de Si, e aqui também. Então, inicialmente vão ser 2 dias por semana a live. Qualquer alteração eu falo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada pela interação de vocês. Beijo!